Bom dia, igreja. Um bom dia especial para cada um que já se encontra juntinho conosco, e é com muita alegria que nós damos início à nossa celebração. Queridos amados irmãos, bom dia. Queremos convidá-los para participarmos deste culto com muita alegria e expectativa com o que Deus fará em nossas vidas. Vamos dedicar este tempo aqui exclusivamente para expressarmos de todo o nosso coração nosso louvor e nossa adoração ao nosso Deus, que é digno de ser louvado, adorado e exaltado. Participar do culto semanal é para nós um hábito, faz parte da nossa rotina, reunirmos com os irmãos para juntos prestarmos culto a Deus, e nós vamos fazer isto aqui, agora, com muita reverência, gratidão e alegria, buscando ardentemente conhecer a Deus mais e mais, pela oração, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Neste momento nós damos liberdade para nos usar conforme a sua vontade. Pelos cânticos que vamos entoar, desde já nós já pedimos a tua bênção sobre o pastor Ricardo, com toda a equipe de louvor que vai nos conduzir neste momento de adoração ao Senhor. E também pelo compartilhamento da tua palavra, que o Senhor já esteja derramando tuas bênçãos sobre o pastor Wesley, dando a ele a intrepidez, a sabedoria, a direção do Senhor no compartilhar da tua palavra. Amados, para nossa meditação, nós vamos ler o Salmo 111. Neste salmo, o salmista já inicia com a palavra aleluia. Aleluia, que quer dizer cânticos ao Senhor, cânticos de ação de graça, que nesse momento cada um de nós, vocês que nos acompanham, possa encher o coração de vocês com essa alegria plena. Vamos ler juntos. Aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Este salmo de Deus, esse salmo, ele nos fala de um Deus que redime o povo, de um Deus de aliança, uma aliança de amor, uma aliança incondicional, de um Deus que sustenta o seu povo. Esse é o nosso Deus, aquele que nós devemos glorificar o teu santo nome. Neste dia, creio que tem pessoas que precisam da redenção do Senhor, do alimento do Senhor e da justiça do Senhor. Quando eu falo do alimento, não só o físico, mas o principal, o alimento espiritual, o alimento da alma. Pessoas que estão
colocando diante de Deus áreas de sua vida que precisam da justiça de Deus, que seja manifestada sobre cada um. Esta é a verdade para cada um de nós. Este texto também fala da glória de Deus manifestada em suas obras. E eu creio que existe pessoas que precisam urgentemente de ver a glória de Deus ser manifestada em suas vidas. Essa é a verdade, todos nós precisamos da glória de Deus. E nesse momento, nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus, com súplica, com oração, com temor, para que este salmo se cumpra em nossas vidas hoje. Oremos. Paizinho querido, Paizinho de amor, te bendizemos e declaramos que santo, santo és o Senhor, Rei dos reis, reis do universo. Nós estamos aqui juntos, num só espírito, num só propósito, com fé, que teu Espírito Santo faz manifesta presença sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha sobre nós, sondando nossos corações, ouvindo nosso clamor, nossa súplica, ouvindo, recebendo nossa gratidão a Ti. Por o Senhor, Pai, fazer parte das nossas vidas, cuidar de cada um de nós, com tanto amor, com tanto cuidado, tanto zelo. Nós queremos nesta manhã, Senhor, Te darmos graça e rendermos nossos cultos a Ti. Receba, Senhor, no Teu altar, o nosso culto que nós fazemos nesta manhã, de todo o nosso coração, Senhor, e em espírito e em verdade. Venha com a Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor, abrindo a nossa mente, trazendo clareza do Teu propósito, dos Teus planos para as nossas vidas. Abre nosso entendimento, Pai, para que nós possamos absorver a Tua verdade, a verdade que nos liberta, Senhor. Eu Te peço, Pai, a Tua unção sobre também a equipe de louvor que vai estar conosco, Pai, nos ajudando a sermos conduzidos a Ti, Pai. E assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu
Espírito Santo, toca-nos. Toca-nos. Espírito Santo, fala, Senhor. Em Marcos 1, nós vemos a história de um leproso que chegou diante de Jesus, de joelhos, clamando: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem reconheceu a sua necessidade, ele reconheceu a sua situação. Se nós não reconhecemos a nossa necessidade, se nós não reconhecemos o nosso pecado, de que seremos perdoados? Mas aquele homem reconheceu que ele precisava de cura, ele precisava ser limpo. Ele também reconheceu que Jesus Cristo era aquele que podia curá-lo. Hoje mesmo, se você reconhecer a sua necessidade, a sua condição, se você reconhecer que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados, que Ele pode te limpar, Ele vai fazer o mesmo que Ele fez com aquele leproso. Ele disse: quero. Tocou aquele leproso e no mesmo instante o leproso foi curado, foi limpo de sua lepra.
ser usado por tuas mãos. Vem usar-me, ó Senhor. Vem usar-me, ó Senhor. Vem usar-me, Senhor. Vem usar-me, ó ouço tua voz, corro pra ti. Meu coração quer mais, nunca é demais tua presença em mim, rendendo-me a ti. Prostrado aos teus pés, meu coração quer mais, nunca é demais tua presença em mim. Tua palavra é luz para os teus pés, minha visão, tuas promessas são teu Espírito é vida em mim.
sei que cumprirás tua promessa, sei que cumprirás tua palavra, sei que cumprirás tua vontade em nós, em nós, em nós. Sei que cumprirás tua promessa, sei que cumprirás tua palavra, sei que cumprirás tua vontade em nós, em nós, em nós. Eu sei, Senhor, sei que cumprirás tua promessa, sei que cumprirás tua palavra, sei que cumprirás tua vontade em nós, em nós, em nós. Eu sei, Senhor, eu sei. Sei que cumprirás tua promessa, sei que cumprirás tua palavra, sei que cumprirás tua vontade em nós, em nós, em nós, em nós, em nós, em nós. Meu coração quer mais, nunca é demais tua presença em mim. Senhor, eu quero mais, nunca é demais tua presença em mim. Quero me render outra vez, quero me prostrar outra vez aos teus pés e obedecer tua vontade. Quero me render outra vez, quero me prostrar outra vez aos teus pés e obedecer tua vontade. Quero me render outra vez, quero me prostrar outra vez aos teus pés e obedecer tua vontade. Quero me render outra vez, quero me prostrar
pecado, se houver, mas também a convicção no perdão em Jesus, a fé no Senhor Jesus. As promessas que o Senhor fez a você, elas vão se cumprir. Deus tem um propósito para você em seu reino, e Ele quer usar você, Ele quer renovar a sua vida, Ele quer renovar a sua mente. Os propósitos do Senhor continuam valendo para a sua vida. Ele te chamou para um propósito, Ele te chamou para realizar a vontade dEle. Não deixe que nada retire isso do seu coração, da sua mente. Não deixe que nada roube esse valor da sua vida, em nome de Jesus. E obedecer tua vontade, Senhor. Para falar de nossas contribuições financeiras, vamos usar como texto básico os versículos 3 e 4 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O texto nos afirma que Deus, por seu infinito amor por nós, decidiu nos abençoar. Por isso percebemos que tudo o que ocorre na nossa vida é por iniciativa do Senhor. E o que Deus espera de nós é que somente sejamos gratos a Ele por tão grande dádiva. Quando temos essa expectativa de gratidão, ofertar ao Senhor se transforma num ato de alegria. Todos somos chamados a contribuir com a obra do Senhor de acordo com os dons que recebemos, porque Deus nos dotou com capacidades especiais para contribuirmos com o crescimento e a edificação do seu reino. Em se tratando de contribuição financeira, nossa motivação deve ser a de louvar e adorar a Deus com os nossos bens. É uma motivação cristológica, ou seja, Cristo se doou por nós, e isso deve gerar em nós um desejo de sermos generosos em nossas contribuições. Antes de um mandamento, é um privilégio participar dessa graça, que é contribuir com a obra do Senhor na terra, e uma oportunidade de nos tornarmos parceiro de Deus nesta obra. É importante ressaltar que o modo como ofertamos deve refletir nossa devoção a Cristo. Portanto, devemos ofertar como uma resposta de gratidão ao Senhor e não termos o foco nas vantagens que poderemos alcançar por meio desse ato. Vamos então fazer nossas contribuições. Para os irmãos que congregam no Sudoeste, vai aparecer na tela os dados bancários para os depósitos. Para os irmãos das demais localidades, seguir a orientação de cada congregação.
Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E já de antemão agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando hoje, de estar entrando na sua casa, de estar compartilhando da palavra de Deus, para a gente fazer um estudo simples e direto sobre o que se deve esperar da igreja em tempos de confinamento. E eu quero começar com um texto de introdução que está em Hebreus capítulo 3, verso 12, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Nós já estamos alcançando 5 meses de confinamento, após o início da pandemia do novo coronavírus. Já temos aí cerca de 150 dias imersos numa situação absolutamente inédita para todos nós. A gente não estava preparado para chegar nesse momento. E muitas vezes eu considero que nós também não estamos preparados para sair desse momento. Para a maioria, esse tempo de confinamento custou muito em vários aspectos, desde o ponto de vista pessoal, financeiro, social e espiritual. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa fase. Muitos já consideram, e eu também, que nós chegamos na última etapa do confinamento. As empresas que fecharam no começo, a grande maioria já voltou. Os funcionários que foram mandados para home office estão voltando. Funcionários públicos que estavam trabalhando em casa já estão voltando. Os setores mais sensíveis, que são as escolas, já estão estabelecendo protocolos para retorno. Eu acredito que muito em breve as escolas já devem estar retornando. As igrejas, muitas já voltaram, obedecendo os critérios e obedecendo o decreto. E as que não voltaram estão se preparando para voltar. Então nós estamos chegando na última fase do confinamento, da quarentena. E é justamente nessa fase do pré-retorno, nessa última fase, 5 meses depois, cerca de 5 meses depois, dependendo do estado e da localidade, que nós começamos a observar de forma mais clara os resultados que esse confinamento provocou ou proporcionou na vida das pessoas. Na realidade, os resultados do período de quarentena, quer sejam para o bem, quer sejam para o mal, eles vão começar a aflorar a partir de agora. Por isso, o final desse período de confinamento, para alguns, ele não é sinônimo apenas de alívio, mas ele também é sinônimo de preocupação, por conta dos resultados que estão começando a surgir. Do ponto de vista social, começam a emergir problemas dos mais diversos, principalmente na área financeira. Aqueles que tinham reserva financeira há cerca de 150 dias atrás, há 5 meses atrás, essas reservas começam a acabar. Aqueles que foram demitidos estão recebendo aí a última parcela do seguro-desemprego. Aqueles que fizeram acordo de isenção de aluguel ou de paralisação do financiamento, do pagamento da parcela do financiamento, está com o acordo terminando agora. E entre outros problemas de ordem social diversa. Do ponto de vista espiritual, havia uma expectativa muito grande no começo de a quarentena proporcionar um fortalecimento daquela que é a igreja mais poderosa que existe, que é a família. E nós precisamos reconhecer que essa fase foi especial para muitas famílias, porque os relacionamentos entre os entes familiares, eles ficaram mais fortes. Tem relacionamentos conjugais que vão sair mais fortes da quarentena. Tem relacionamento entre pais e filhos que vão sair mais forte.
Tem famílias que, durante o momento de confinamento, se aproximaram mais de Deus, conseguiram desenvolver a igreja doméstica de forma mais intensa e vão sair da quarentena mais fortalecidos. Várias famílias estão muito mais fortes hoje do que há 150 dias atrás, porque aproveitaram a oportunidade de fortalecimento espiritual que a quarentena proporcionou. Em contrapartida, nós começamos a presenciar agora estragos que o isolamento social e o afastamento da comunidade da igreja causaram a muitos. Para alguns, o isolamento promoveu o esfriamento relacional. Quer dizer que a pessoa perdeu o desejo de estar junto das outras. Em contrapartida, pelo fato do isolamento ter promovido o esfriamento relacional, ele vem também promovendo o esfriamento congregacional. Tem gente que, por não querer mais estar junto dos outros, consideram a igreja não mais como uma opção viável, porque lá eu vou encontrar, porque lá eu vou estar junto dos outros. E a partir de agora, eu gostei de ficar isolado. E por fim, promoveram o esfriamento espiritual. Por não se sentirem parte da igreja, as coisas concernentes a Deus perderam a importância. É triste nós termos que reconhecer isso, mas muitos não voltarão para a igreja após o encerramento da quarentena, por não se sentirem mais parte dela. Nesse contexto preocupante, hoje, no tempo que você está me concedendo, eu gostaria de utilizar um período de pseudo-confinamento da igreja para, guardadas as devidas proporções, momentos, situações, comparar com a nossa fase. Eu quero usar um período específico onde a igreja esteve confinada e usar desse período para que a gente possa extrair dois sentimentos muito importantes que surgiram na igreja durante esse período, que nós não podemos deixar escapar durante o nosso período de quarentena, e que são de extrema importância nessa fase que a gente está chegando, de 5 meses de confinamento. E eu quero ler com vocês, para a gente entender esse pseudo-confinamento, um texto que está em Atos, capítulo 1, a partir do verso 4. E o texto diz assim: E comendo com eles, Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus, após a ressurreição, esteve com os discípulos por 40 dias. E durante esse tempo, ele deixou uma determinação: os discípulos não poderiam se ausentar de Jerusalém. Eles estavam confinados em Jerusalém, até o dia em que recebessem o Espírito Santo, quando finalmente poderiam deixar ou não a cidade e ir em direção à Judeia e Samaria até os confins da terra. Conforme Jesus continua dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então estava determinado, havia um decreto real, um decreto do rei, um decreto do Senhor, para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do céu eles fossem revestidos de poder. E nós sabemos bem que esse dia chegou, e ficou conhecido como o dia de Pentecostes, onde houve o derramar do Espírito Santo, onde houve liberação de dons para a igreja. Naquele dia 3.000 foram batizados. Mas o mais interessante é que, com este fato concretizado, o confinamento dos discípulos deveria estar extinto, porque Jesus determinou que eles ficassem em Jerusalém até o dia que recebessem o Espírito Santo. Mas por alguma razão, nós vemos que os discípulos não abandonaram o confinamento em Jerusalém.
permaneceram na cidade num confinamento consentido, conforme segue em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em Atos capítulo 4, a partir do verso 32 ao 35, a Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Os discípulos permaneceram em Jerusalém e estavam unânimes no templo todos os dias. Eles já tinham a liberdade de sair de Jerusalém e ir em direção à Judéia e Samaria e até aos confins da terra, mas optaram por permanecer confinados na cidade. E este desejo não é nem um tanto estranho para nós. Até os dias de hoje, a cidade de Jerusalém atrai milhões de pessoas todos os anos. Lá havia acabado de acontecer o evento mais importante da história da humanidade. E é muito plausível que os discípulos, por vontade própria, quisessem permanecer na cidade continuamente. E é justamente dentro desse contexto comunitário da igreja confinada em Jerusalém que eu gostaria de ressaltar o primeiro sentimento muito importante que pode ser visto entre os discípulos confinados: a generosidade. Nunca foi tão necessário como agora que a igreja se disponibilize a ajudar aqueles que estão precisando. Aqueles que estão passando por lutas financeiras diversas por conta da pandemia. Nós lemos nos capítulos 2 e 4 o profundo desapego que os discípulos tinham com relação aos seus bens. Não se tratava apenas de indiferença com relação às suas posses, mas o desejo de que o seu irmão pudesse ser participante daquilo que ele possuía. Em Atos 4:34, nós lemos assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. A generosidade e a ajuda ao próximo sempre foi uma condição vital à igreja. Mas nesse momento que nós estamos passando, depois de 5 meses de confinamento, a generosidade por parte da igreja se torna ainda mais vital e necessária. Por conta do momento delicado, nós precisamos estar mais atentos às necessidades dos nossos familiares, dos nossos irmãos e da nossa igreja. Procure saber das necessidades das pessoas, da sua família mais extensa e das pessoas da sua comunidade cristã. Muitas vezes a gente está tão acostumado com o confinamento e com o isolamento que a gente fica desapercebido das necessidades dos outros. As posses eram depositadas aos pés dos apóstolos naquela época, porque eles tinham uma visão mais ampla daqueles que precisavam receber a oferta que era depositada. Nós precisamos procurar saber quem é que está precisando de ajuda dentro da nossa congregação, dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento.
Às vezes a gente está tão desligado das necessidades dos outros que a gente não percebe que a pessoa está sofrendo, passando necessidade, e a gente continua vivendo a nossa vida sem interagir com a necessidade que essa pessoa tem. Nós precisamos procurar saber. Você conhece as pessoas da sua congregação, você conhece as pessoas da sua família, você sabe as famílias que vão estar mais sensíveis ou suscetíveis a estar passando necessidade depois de 5 meses de confinamento. Querido, não se cale, não se esconda, procure saber quem é que está precisando de ajuda. Se você acha que ninguém está precisando, procure o seu líder, procure o seu pastor, se disponibilize. Pastor, eu quero ajudar uma família que esteja passando por dificuldade. Nós não podemos fechar os olhos, nos manter isolados e ficar indiferentes às necessidades das pessoas da nossa casa, da nossa família extensa ou da nossa congregação. Às vezes eu sinto pessoas que têm uma liberdade maior de ajudar, indiferentes ou despreocupadas, queridos. Lá fora tem pessoas que estão passando por lutas e dificuldades. Procure saber quem são. E pode ser que a necessidade do seu irmão não seja um bem material ou financeiro. As carências podem ser das mais diversas possíveis em tempo de isolamento. Você tem conversado com as pessoas da sua congregação? Já tem alguns meses que talvez você esteja sem participar da celebração ou esteja longe da igreja. Meu querido, você tem ligado para os irmãos da sua igreja? Você tem dado atenção para eles? Você tem mandado uma mensagem? Às vezes as pessoas não estão precisando de auxílio financeiro, mas estão precisando ser ouvidas. Estão carentes emocionalmente de serem cuidadas. Talvez ele esteja precisando de uma oração, de atenção ou até mesmo de uma visita. Precisamos estar prontos para nos doar dentro da necessidade real de cada um. Talvez o tempo de confinamento pode ter sido muito prejudicial em vários aspectos para muitas pessoas do nosso oikos, do nosso relacionamento. Mas o encerramento desta fase não precisa ser o fim da esperança. O fato do confinamento estar acabando não quer dizer que a esperança está acabando. Permita-se ser o ponto de ruptura entre o desalento promovido pela quarentena e a renovação da esperança que há em Cristo Jesus. Mostre àqueles que estão sofrendo, que estão passando por necessidade, que estão carentes, que a igreja permanece viva e continua cheia de boas obras. Seja a igreja na generosidade àqueles que estão precisando. Nós não podemos, depois de 5 meses, passar indiferentes àqueles que estão precisando de serem ajudados. Deixe a generosidade fluir através da sua vida. E fica o meu apelo a todos os irmãos que de alguma forma estão sofrendo algum tipo de tribulação nesta fase de quarentena. Quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja relacional. Qualquer tipo de aflição ou tribulação que você esteja passando. Muitas vezes a gente quer cumprir o isolamento de forma tão profunda que a gente se isola de nós mesmos e se isola dos outros. Às vezes você está passando por luta aí na sua casa sozinho e ninguém sabe que você está passando. Eu quero te incentivar hoje, querido, procure ajuda. Você não está sozinho. A igreja continua com você. Procure o seu líder, procure o seu pastor, fale das dificuldades que você está passando. Não sofra sozinho, não deixe o isolamento te manter preso a uma aflição que está te consumindo por dentro. A igreja está pronta para te ajudar. Peça ajuda. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder. Não sofra sozinho. Mas a vida dos discípulos continuava em Jerusalém. Os discípulos permaneciam na cidade. Nos relatos seguintes, nós vemos a igreja crescer e se fortalecer, mesmo permanecendo em Jerusalém. Vemos os discípulos operarem milagres e a vida da igreja ter sequência em Atos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entretanto, o confinamento teria um fim. E seria de forma bastante desagradável para os discípulos.
inicia-se uma perseguição mais cruel aos cristãos, e Estevão, que era um discípulo, conforme está descrito na palavra, cheio de graça e poder, respeitado entre todos, ele é assassinado de forma cruel, apedrejado, perseguido, apedrejado até a morte. Em Atos 8, a partir do verso 1 ao 3, nós temos o seguinte: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Naquele mesmo dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja começou. E a Bíblia menciona que todos, exceto os 11, foram dispersos, espalhados para as regiões da Judéia e Samaria. Agora era real, o confinamento estava encerrado e a igreja finalmente estava fora de Jerusalém. É muito interessante nós observarmos a situação em que a igreja está inserida no momento da dispersão, da saída. Eles viviam uma vida relativamente confortável, boa em Jerusalém. Eles estavam rodeados dos irmãos, a Bíblia fala que eles não tinham necessidade, não passavam por necessidade, eles compartilhavam o pão todos os dias nas casas dos irmãos, milagres eram feitos, eles estavam espiritualmente fortes, e de repente, eles foram expelidos daquela comunidade com a visão do assassinato de um irmão muito importante entre eles. Eu imagino que do ponto de vista emocional, não era fácil para os discípulos terem visto Estevão ser assassinado e depois saírem de Jerusalém da vida relativamente boa que eles estavam tendo como igreja. Imagino que nesta realidade seria muito fácil para alguns deles se encherem de medo. Não, mataram a Estevão, perseguiram a Estevão, apedrejaram a Estevão, estão acabando com o nosso bem bom aqui. Então para eles era muito fácil se encher de medo, retornar para suas casas, silenciar e continuar vivendo a sua vida em Jerusalém como era antes de conhecerem a Jesus. Porque era muito traumático eles enxergarem que aquele tipo de vida que eles estavam vivendo poderiam promovê-los à morte. Eu imagino que pode ter havido muita insegurança no coração deles com relação a continuar ou não pregando a palavra. A brutalidade do assassinato poderia dissuadi-los da continuidade da igreja, já que havia o risco iminente de morte. Entretanto, não é isso que nós observamos na sequência. Em Atos 8:4 nós lemos: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles não deixaram o confinamento em Jerusalém por medo. Eles deixaram Jerusalém porque não era mais possível permanecer na cidade e continuar sendo igreja. O medo não tomou o coração deles. O coração deles estava tomado pela vontade e desejo de permanecer sendo a igreja de Deus entre os homens. A necessidade de continuar sendo a igreja os tirou do confinamento. Não dá para eu ser igreja em Jerusalém, eu vou ser igreja em qualquer outra parte. Mas eu não abro mão de continuar sendo igreja. E com isso, nós vamos para o segundo sentimento que aflora na igreja naquele período, naquele momento. Os discípulos precisaram ter muita coragem para, depois de uma situação traumática como essa, permanecer sendo igreja e continuar pregando a palavra de Deus. Vejam que eles estavam em risco iminente de morte, e muitos morreram das formas mais trágicas possíveis. Ainda assim, permaneceram firmes no propósito de continuarem sendo igreja.
Eu vejo a coragem como um sentimento muito importante a ser observado pela igreja, nesta que é considerada a última fase do confinamento. E essa coragem, que foi expressada naquele tempo entre os discípulos, ela precisa ser exteriorizada, expressada de duas maneiras principais. A primeira delas, a igreja precisa abandonar o medo da morte. Graças a Deus, pela graça de Deus, no Brasil, por conta do novo coronavírus, a gente não chegou a situação tão traumática igual nós chegamos em outros países, por exemplo. Em determinados países, pessoas eram deixadas para morrer em casa, porque não havia mais condições de promover atendimento médico. Em determinados países, até da América do Sul, os corpos eram deixados na porta da casa para que o serviço pudesse coletar os corpos na porta da casa. Graças a Deus, no Brasil nós não chegamos nessa situação. Mas caso nós chegássemos a uma situação trágica como essa, queridos, a igreja, ela não poderia mais ficar isolada em casa, com medo de contrair o vírus. Nós somos a igreja de Deus. Em uma situação traumática como esta, a igreja precisa estar preparada para abandonar o confinamento e ir em direção a essas pessoas, a ir em direção à necessidade dessas pessoas. Se as pessoas estão morrendo sozinhas, a igreja precisa ter coragem suficiente para pegar um óleo da unção, você sair do confinamento da sua casa, ungir essa pessoa e determinar a cura sobre ela em nome de Jesus. O medo da morte não pode paralisar a igreja. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O confinamento da igreja foi necessário como forma de paralisar a propagação do vírus. Precisaram que ficássemos isolados em casa e nós fizemos o que era necessário. Mas se a igreja for chamada para sair, nós precisamos ter coragem para deixar o isolamento e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. O medo não pode paralisar a igreja. Tem irmãos que estão aflitos em casa, totalmente paralisados, bloqueados, dominados pelo medo. O medo não pode paralisar a igreja, se a igreja for chamada para sair, e esse momento está chegando, que nós estejamos prontos com coragem para sair quando nós formos chamados. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem infecção, nem doença, nem coronavírus, nada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o medo tem te paralisado, tem te deixado aflito, inerte, receba em nome de Jesus uma unção de coragem, se levante e volte a ser a igreja. Mande fora o medo. Mande fora o medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Permita que esse amor, que sempre nos alimentou, invada o seu coração e te tire desta condição de aflição e de medo. Nós somos a igreja do Deus vivo. O medo não vai nos paralisar. E está chegando a hora de nós sairmos do confinamento. E nós estamos prontos para sair do confinamento e sermos a igreja. O segundo aspecto da coragem que eu quero abordar, que foi muito necessária para a igreja em Jerusalém naquele dia, é a coragem para abandonar o que eu chamo de a síndrome de Adão. E é outro aspecto da coragem que vai exigir da igreja, e vai exigir de muitas pessoas, tanta coragem quanto
no primeiro aspecto que nós mencionamos. O confinamento pode ter sido devastador do ponto de vista espiritual para muitos de nossos irmãos. Alguns já se sentem desviados, perdidos e não mais pertencentes à igreja. Para estes, o isolamento social foi elevado a um estágio ainda pior, de isolamento espiritual, de separação de Deus. Tem muita gente que está me assistindo agora, que não se sente mais perto de Deus, que esse tempo de isolamento, distanciamento da igreja, promoveu no coração dele um senso de abandono, de solidão, de isolamento. É como se houvesse um confinamento para com Deus. Eu estou separado de Deus. Perderam suas convicções, estão envergonhados, cheios de culpa e de medo. Assim como fez Adão no dia em que pecou, estão confinados em si mesmos, atrás de uma filosofia pessoal qualquer, escondidos, isolados, considerando estar em total isolamento da presença de Deus. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Talvez o isolamento tenha sido tão cruel para você, um isolamento extenso como esse, de 5 meses, de 150 dias, que você já não se sente mais pertencente a Deus. Para você que se encontra nessa situação, eu quero te incentivar hoje a realizar uma ruptura com o seu isolamento. Não se trata apenas de força de vontade, onde um passo de evolução precisa ser dado a cada dia. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar você querer sair do confinamento em partes, sair de Jerusalém de dia e voltar à noite. Isso não vai funcionar. É preciso um passo de fé, baseado em coragem, de romper com o isolamento espiritual que te aflige. É preciso que haja um basta. Adão disse a Deus no jardim que, ao ouvir a voz dele, ele se escondeu. Creio que a voz de Deus está rompendo neste instante nos corações das mais diversas pessoas que estão nessa condição de isolamento. E apesar da vontade de muitos em manter um confinamento relacional, pessoal, eu quero te incentivar hoje a ter a coragem suficiente para sair do confinamento. Saia do isolamento de Deus agora. Levante-se de trás do seu pecado. Se apresente diante de Deus. Rompa com o isolamento e torne-se igreja novamente. Certa vez, Jesus pediu aos discípulos para chamar um cego que estava gritando de longe. Vocês devem conhecer bem essa passagem. O cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus pediu para que os discípulos fossem até ele e o trouxessem. E os discípulos, quando chegaram no cego, disseram uma frase, ou motivaram de uma forma muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você hoje, que está se sentindo isolado de Deus, que está num confinamento espiritual, que está se sentindo que não faz mais parte da igreja de Deus. Os discípulos se aproximaram do cego e disseram: coragem, levante-se, porque Ele está te chamando. Coragem, levante-se, porque Ele está te chamando. E eu quero ecoar essa mesma frase para você que está isolado. Você que não sente mais força de vontade de voltar para a igreja. Você que perdeu a vontade de orar. Você que não tem visto mais, não tem lido mais a palavra de Deus. Você que tem se afundado no pecado cada vez mais. Você que tem usado do isolamento para deixar que a sua carne te domine e que não vê mais esperança para voltar à igreja. Receba em nome de Jesus a presença do Espírito Santo no seu coração, dizendo: coragem, levanta-te, porque Ele está te chamando. Determine agora o encerramento desse confinamento. Levante-se do seu lugar, onde você está. Estenda a sua mão e diga: Senhor, eu saio agora deste período de confinamento, porque eu quero voltar a estar na Tua presença de novo. Estabeleça isso agora como um momento de ruptura.
Os discípulos, eles foram obrigados a quebrar o confinamento naquele dia, debaixo de uma tragédia. E muitas vezes a sua vida também pode estar como uma tragédia. Então, baseado nisso que você viveu até aqui, determine: Senhor, neste momento, eu estabeleço que estou fora desse isolamento. Eu quero voltar a estar contigo de novo. Que o Espírito Santo confirme essa mesma expressão no seu coração. Coragem, levanta-te, porque Ele está te chamando. O Senhor está te chamando. Saia do isolamento. Nós estamos com as congregações à beira do retorno. Estamos com congregações que inclusive já voltaram. E às vezes você está me assistindo, a sua congregação já está até funcionando. E você não teve mais a coragem de voltar na igreja. Você não teve mais coragem de abrir a sua Bíblia. Sua Bíblia está fechada no móvel da sua casa há 5 meses. Você não teve mais coragem de fechar os olhos e orar, clamando ao Senhor. Determine a ruptura desse confinamento hoje. Estabeleça um novo momento na sua vida. Volte a ser a igreja. E se você se encontra nessa situação, quero aproveitar nesse momento e fazer uma oração por você. Na realidade, dentro desses 2 sentimentos que a igreja manifestou naquele tempo, a generosidade e a coragem. Se você sente que precisa ter esses 2 sentimentos mais aflorados no seu coração, eu quero te incentivar você a se levantar na sua casa. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Para estabelecer um momento de encerramento, em que a generosidade vai voltar a ser algo operante na sua vida, em que a coragem vai ser estabelecida para que você volte a ser a igreja do Senhor. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eu quero clamar ao Senhor por cada um que está nesse momento clamando pela presença do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde quer que estejam ouvindo essa mensagem. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja visitando pessoalmente a cada um. Pai, aqueles que criaram barreiras de isolamento para com o Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que essas barreiras de isolamento sejam quebradas agora. Sinta a presença de Deus no teu coração agora, em o nome de Jesus. Pai, para aqueles que têm ficado indiferentes às necessidades do outro e têm vivido a sua vida com normalidade, não enxergando aqueles que precisam, estão próximos de cada um. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção de generosidade sobre a tua igreja. Pai, que aqueles que estão necessitados possam experimentar da operosidade, da generosidade da igreja em atender aqueles que estão em necessidade. Pai, esteja incentivando, motivando aqueles que estão caladinhos, sofrendo sozinhos. Pai, que o Senhor mostre que a igreja está pronta para ajudá-los. Pai, motiva para que eles peçam ajuda. Pai, eles não estão sozinhos, nós continuamos sendo igreja. Estamos prontos para destinar a ajuda que cada um precisa. Pai, em o nome de Jesus, para aqueles que estão dominados pelo medo, Pai, derrama uma unção de coragem agora. Pai, nós somos a igreja do Deus vivo. Pai, o Senhor é poderoso. Pai, nós somos da igreja que serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O medo não pode nos dominar. Pai, em o nome de Jesus, que o teu amor possa encher o coração de cada um e lançar fora o medo. Pai, nós não somos uma igreja amedrontada, trancada em casa. Nós somos uma igreja cheia do poder de Deus. Pai, nos ajuda a retornar com coragem e unção. Pai, nos usa dentro do propósito que o Senhor estabeleceu. Se há pessoas doentes que precisam da nossa oração, que precisam de unção com óleo, Pai, traga essas pessoas para a tua igreja, porque nós cumpriremos o chamado para o qual nós fomos chamados. Pai, em especial, como o Senhor tem falado no meu coração, aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e que estão pensando em nunca mais voltar, que estão isoladas, afastadas do Senhor, que o teu Espírito Santo as visite agora e ministre essa palavra, essa frase no coração de cada um. Coragem, levanta-te, porque o Senhor Jesus os está te chamando. Coragem, levanta-te, porque Ele o está chamando. Pai, que nós sejamos motivados a nos levantar hoje e cumprir essa ruptura e sair desse isolamento, para que nós possamos voltar a ser de novo igreja.
nos fortalece nesse final, ó Pai. Que não haja perdas, muito pelo contrário, que nós possamos voltar mais fortes, como igreja gloriosa do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus derrame uma unção de generosidade sobre o seu coração e derrame uma unção de coragem sobre a sua vida. Nós somos a igreja de Cristo. Que o Senhor restabeleça esses sentimentos no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amados, nesse momento, nós vamos nos rendermos juntos aos pés do nosso Senhor, com nossas súplicas, em oração, para que Deus possa vir sobre a graça dEle, derramando sobre nossas vidas. Vivemos um momento de muita dificuldade, então eu quero nesse momento que todos possam se unir comigo no mesmo espírito. Paizinho querido, Paizinho de amor, nós estamos aqui juntos, Senhor, clamando, suplicando, para que o Senhor venha com a Tua unção sobre as nossas vidas. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, para que possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Tua palavra, Senhor. Queremos Te dar graças, Pai, e reconhecer que nós não somos nada, nada sem Ti, que nós dependemos totalmente de Ti, Pai, em todos os momentos, em todas as situações. Queremos Te dar graças, Senhor, pelo Teu amor derramado para conosco, um amor incondicional, um amor ágape. Queremos reconhecer a Tua bondade, o Teu cuidado, Pai. Queremos reconhecer que o Senhor, Pai, se encontra conosco, presente, mesmo naqueles momentos que nós não tivemos, mas nós sabemos que o Senhor zela por cada um, pelo cuidado, Senhor, pelo amparo, pelos livramentos. Ah, Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, nós rendemos a Ti, Senhor, as nossas necessidades, Pai, a necessidade de colocarmos diante de Ti, Senhor, com súplica, sabendo, Pai, que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigada, Deus, obrigada porque nós fazemos parte de Ti, obrigada porque nós temos o Senhor, Pai, conosco em todos os momentos, Pai. Queremos Te dar graças, Pai, e bendizemos o Teu santo, santo nome, declarar que o Senhor é o Rei dos exércitos, Pai. Fique conosco, Senhor, continue conosco, sondando nossos corações, o coração de cada um que se encontra agora junto conosco nesse momento, no mesmo propósito de orar, de colocar diante de Ti a nossa súplica e nossas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continuando na Tua presença, nós queremos Te pedir, Pai, venha sobre nós com a Tua presença, com a Tua unção de cura, Senhor, por tantas doenças, tantas pessoas que têm passado por um momento de doença, tantas perdas que temos verificado, Senhor, tantas famílias enlutadas que choram, que clamam pelo conforto do Senhor, e nós Te pedimos, é só o Senhor que pode nos trazer o amparo, o conforto e a segurança, e nós Te damos graças porque no meio de tantas dificuldades aqui nós temos reconhecido a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu amor. Obrigado, Deus, tome conta das nossas vidas, tome conta do Teu povo. Guarde também o nosso Brasil, guarde as nossas autoridades que têm responsabilidade para dirigir os nossos destinos, Senhor. Guarde, Senhor, dê a eles sabedoria para tomar as decisões que seja conforme a Tua vontade, que haja no coração de cada uma das nossas autoridades constituído que a Tua palavra nos garante que não há autoridade que não proceda do Senhor e que o Senhor instituiu para cumprir os Teus propósitos, que haja o temor no coração de cada uma das pessoas com poder para dirigir os destinos do nosso país, e nós repreendemos desde já toda ação maligna, Senhor, deste vírus e toda ação que vem intentar contra a nossa saúde, contra a nossa vida de uma maneira geral, tanto na parte
física, como na nossa saúde financeira, e tantas dificuldades que temos passado, tantas pessoas que choram e que clamam, Senhor, porque perderam o trabalho, porque perderam a saúde. E agora, Senhor, nós te louvamos, porque vemos, Senhor, em toda situação, em toda essa dificuldade, vemos, Senhor, a tua mão resgatando, curando e restaurando. E é essa a nossa confiança está no Senhor, porque o Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é Deus em quem nós confiamos, e a tua palavra nos garante que confiamos no Senhor e não temeremos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo conforto que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pela confiança que nós temos, que não estamos sozinhos nessa luta, mas é o Senhor que luta por nós. Obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos o momento de participarmos da ceia do Senhor. E para nós, participar da ceia do Senhor é uma demonstração de que cremos no Senhor Jesus Cristo e obedecemos aos seus mandamentos. E porque cremos em Jesus, é que estamos aqui para cumprir uma recomendação dele, que é celebrarmos a ceia em sua memória. Vamos tomar como base o nosso texto bíblico que está em 1 Coríntios 11, os versículos 23 a 26, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós temos aqui o pão e o vinho. E o pão representa o corpo de Cristo, que foi sacrificado para pagar uma dívida que era nossa e não tínhamos como pagar. Este pão é o alimento que alimenta o nosso espírito, sustenta a nossa fé e fortalece a nossa convicção de que fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Oremos pelo pão. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós nos rendemos a Ti com gratidão e reconhecimento do que o Senhor, Pai, fez para com cada um de nós. O Senhor nos resgatou por intermédio do Teu Filho Jesus. Obrigada por tamanho sacrifício. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter o privilégio de participarmos deste ato da ceia, Pai. E sabemos e cremos que por intermédio, Pai, deste pão aqui representado, nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos comer o pão. Também temos o vinho. Desde o jardim do Éden até o jardim do paraíso celestial,
O sangue do sacrifício é o testemunho constante da graça de Deus concedida ao seu povo. Assim como o ser humano caído em pecado foi vestido com peles de animais sacrificados pelo próprio Deus, também o sangue do Cordeiro foi derramado para vestir com a justiça de Deus a cada um de nós e lavar dos nossos pecados. Amém, Senhor. Te damos graças também, Pai, por termos esse privilégio de podermos participar, Pai, desse cálice que representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz, com tanto sacrifício, Pai, a nosso favor, mesmo nós não tendo merecido, Senhor, tamanho sacrifício. O Senhor entregou o teu Filho em prol de cada um de nós. Que nós possamos, Pai, receber esse cálice como um memorial vivo mesmo, do teu amor, da tua aliança, por intermédio do teu sangue, do sangue de Jesus, ali na cruz, em prol de cada um de nós. Possamos tomar o cálice. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de celebrar esse momento de comunhão com o Senhor, que nós temos uma aliança com o Senhor, e o Senhor estabeleceu conosco também uma aliança inquebrantável, aliança no sangue do teu Filho, e é nisso que nós estamos confiando, e a nossa expectativa é que um dia nós vamos estar à sua direita, quando o Senhor nos disser: bem-vindos, amados de meu Pai, para o reino que tenho preparado desde a fundação do mundo. Um dia, Senhor, nós esperamos fazer uma ceia com o Senhor. Obrigado, Deus, te louvamos em nome de Jesus. Amém. E neste momento em que caminhamos para o encerramento da nossa celebração, agradecemos inicialmente ao Espírito Santo por tudo que fez conosco e com todos nós que participamos desse culto, pelo renovo, pela presença do Senhor, pela direção nas nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está nos acompanhando neste momento. Abençoe sua família, abençoe os projetos de cada um, abençoe seus planos, abençoe a harmonia na casa de cada um. Nós declaramos as tuas bênçãos, declaramos a direção do Senhor, declaramos a salvação do Senhor, o perdão dos pecados, que possamos cada um ser lembrados e arrependermos das nossas falhas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E quanto ao mais, irmãos, que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, a unção, a consolação do Espírito Santo, seja com todos o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.